Mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Larissa, nós vamos começar o ano falando sobre as exportações do setor agropecuário no ano de 2025. Os dados foram divulgados essa semana e é importante que a gente aborde esse assunto. Só para, antes que a gente fale especificamente das exportações, Brasil, o ano passado, abriu 525 novos mercados para o agronegócio. Né? Então, em 2025, as exportações do agronegócio brasileiro totalizaram 169,2 bilhões de dólares. Isso representou um aumento de 3% em relação aos 174,3 bilhões de dólares exportados em 2024. Esse valor ele representa 48,5% de toda a receita das exportações brasileiras em 2025. Esse resultado ele foi impulsionado pelo aumento de 3,6% no volume de produtos enviados para o exterior. Esse desempenho compensou a queda de 0,60% nos preços médios. Né? Então, o ministro Carlos Fávaro declarou que o valor exportado, o recorde, né, é resultado da estratégia que foi utilizada, né, pelo governo federal, meio de coordenação do MAPA, o Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e a Apex Brasil, né, com a diversificação de produtos e destinos, além, né, da resiliência e do esforço do produtor brasileiro, que produziu em 2025 um volume suficiente para abastecer o mercado interno, ajudando no controle de preços e exportar o excedente, gerando emprego, renda, desenvolvimento para o país por meio de uma agropecuária cada vez mais tecnológica e sustentável. Né? Por sua vez, as importações de produtos agropecuários no ano passado totalizaram 20,2 bilhões, um aumento de 4,4% em relação a 2024. Né? Com isso, a corrente do comércio agropecuário no último ano foi de 189,4 bilhões de dólares. E o saldo da balança comercial do agro, ou seja, a diferença entre o que o setor exportou e importou, gerou um superávit de 149,07 bilhões de dólares. Em 2025, dezembro de 2025, as exportações totalizaram 14 bilhões de dólares, recorde para o mês, e aumento de 19,8% em comparação com as exportações em dezembro de 2024. Já as importações em dezembro totalizaram 1,6 bilhões de dólares, e aumento de 6,8% em relação a dezembro de 2024, resultando em um saldo na balança comercial de 12,380 bilhões de dólares no último mês. Vale lembrar, né, que em 2025 o agronegócio, né, como eu já mencionei no início, abriu 525 novos mercados. Né? Então, vamos ver o efeito desses novos mercados para o agro brasileiro. Com relação a produtos, né, nós temos que destacar o efeito da safra recorde de grãos, 2024-25, de 352,2 milhões de toneladas, um aumento de 17% em relação ao ciclo anterior. E na pecuária, né, a produção atingiu níveis recordes para as carnes bovinas, suínos e frango, permitindo a, a existência de excedentes exportáveis sem comprometer a oferta do produto para o mercado interno. Então, vamos mencionar alguns destaques de produtos e mercados.
Claro que entre os três principais importadores de produtos brasileiros, a China lidera o ranking. Ela importou 55,3 bilhões de dólares, representando 32,7% das exportações e um aumento de 11% em relação a 2024. Em segundo lugar, veio a União Europeia, com 25,2 bilhões de dólares, 14,9% da importação, e um aumento de 8,6% em relação a 2024. E, finalmente, os Estados Unidos, que, em razão das tarifas impostas pelo governo Trump, importou 11,4 bilhões de dólares, 6,7% das exportações, mas registrou uma queda de 5,6% em relação a 2000. Alguns outros mercados aumentaram suas importações, entre eles Paquistão, que aumentou as suas importações em 122%, Argentina, que aumentou as suas importações em 29%, Filipinas, que aumentou em 9,18%, Bangladesh, que aumentou em 4,64%, Reino Unido, que aumentou em 3%, e México, que aumentou em 2%. Entre os principais produtos, né, soja seguiu sendo a líder, o volume, a receita gerada pelas exportações da soja foi de 43,5 bilhões de dólares, mais 1,4%, e um volume recorde de 108,2 milhões de toneladas exportadas, que foi um aumento de 9,5%. Então, bom, setor de pecuária, a carne bovina também registrou um recorde, com receita de 17,9 bilhões de dólares, mais 39,9%, e no volume um aumento de 20,4%. Durante o ano de 2025, foram abertos 11 mercados para a carne bovina brasileira. Ainda no setor de proteínas animais, é importante destacar o aumento de 19,6% na receita e 12,5% no volume exportado de carne suína, o que tornou o Brasil, pela primeira vez, o terceiro maior exportador mundial do produto. E um aumento de 0,60% no volume exportado de carne de frango, mesmo diante de um cenário desafiador, em função do único caso de influenza aviária registrado no Brasil, né, que afetou as exportações durante um determinado período para determinados destinos. Outro produto importante, o café, registrou um aumento de 30,3% em receita, totalizando 16 bilhões de dólares, foi impulsionado pela alta dos preços no mercado internacionais, que atingiram níveis históricos, né? E destaque também para o incremento no volume e nas receitas das frutas, exportação de fruta, 19,8% na receita e 19,7% no volume, além da abertura de 26 mercados nos últimos 3 anos. E para os pescados, mais 2,6% em receita e 17% em volume. Então, importante a gente acompanhar a abertura desses novos mercados e o avanço nas exportações de novos produtos que vêm ocorrendo já a partir de 2025. Obrigada pelas suas informações. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.